Olá a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio, o 17º dos Diálogos Despatologizantes, o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. O Despatologiza é um movimento social sem estatuto ou regras rígidas e mobilizadoras, mas se funda, sim, em princípios, como consta na Carta de Campinas. Combater a patologização e a judicialização da vida, enfrentar desigualdades, preconceitos e discriminações, afirmar as diferenças entre as pessoas como valor essencial da vida, defender direitos humanos, democracia, equidade e justiça social, produzir e divulgar conhecimentos e ações despatologizantes. Os processos de medicalização, patologização da vida têm as suas raízes no chão da discriminação, da desigualdade, da exclusão, da segregação e, mais profundamente, essas raízes se nutrem e, por sua vez, também nutrem os processos de desumanização do outro. Sem desumanizar o outro, não há espaço para esses processos, que são todos um só, imbricados entre si, são todos o mesmo. Por isto, a luta contra a patologização é mais ampla. É, sim, uma luta contra a desumanização das outras, de outros, dos outros. Lutar contra a patologização da vida se insere na luta contra o fascismo, o racismo, a misoginia, a LGBTQI+, fobia, todas as expressões de processos que tiram a vida de cena, de processos que borram o contexto histórico-social, apagam as condições concretas e subjetivas de vida, anulam o sujeito e sua subjetivação e o reduzem a uma etiqueta segregadora. Hoje, eu tenho a honra de declarar, mais uma vez, que o Despatologiza é, sim, um espaço que é todos os dias, e não só um dia por ano, mas todos os dias, é um espaço antifascista, antirracista, antipatologização, antissegregação, antidesumanização, anti qualquer tipo de preconceito ou fobia. E convido todos que nos assistem que se unam nessa construção de uma sociedade antirracista. Eu sou Maria Aparecida Afonso Moisés, sou pediatra, professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. E assumo também como minhas essas lutas que são uma só. Essas lutas do Despatologiza são também lutas minhas. Eu sou, sim, uma militante da luta contra toda forma de segregação e desumanização. Sou, sim, antifascista, antirracista, anti-homofóbica, antitransfóbica, enfim, sou militante da luta por construir mundos outros onde caibam todos os mundos de todos os seres viventes, da luta por construir outros futuros possíveis. Hoje, nesse nosso podcast, que tem o título Por uma Sociedade Antirracista, eu converso com Fátima Lima e Altair Lima, reconhecidos militantes desta causa. Eu agradeço a generosidade de vocês estarem aqui conosco, neste podcast que é tão importante para todos nós, e quero apresentar a Fátima, querida amiga Fátima, é professora associada do Centro Multidisciplinar da UFRJ Macaé, com graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Saúde Coletiva pela UERJ. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa interdisciplinar em Linguística Aplicada também, de Letras da UFRJ. Professora do programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, professora do EICOS, que é o programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, no Instituto de Psicologia da UFRJ. Fátima tem uma grande experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia, atuando principalmente nos seguintes temas: raça, gênero, sexualidade,
subjetividade e processos de subjetivação. Ela trabalha com os processos psicossociológicos e ecologias humanas, principalmente atravessada pelos processos de racialização e antinegritude. Coordenadora do grupo ORI, Grupo de Pesquisa em Raça, Gênero e Sexualidade do CNPq, e é colaboradora da ONG Casa das Pretas, autora de livros como Corpos, Gênero, Sexualidades, Políticas de Subjetivação, e A Persistência e o Tempo, escritos sobre raça, poder e racismo. O Altair é meu mais novo querido amigo de infância, que é antropólogo e sanitarista e assessor de relações institucionais do Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme, Rilza Valentim e Fundação Emoba. É preceptor e tutor do Programa de Residência Multiprofissional em Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde e é coordenador do Programa Mais Médicos da Bahia, em 2022-2023. Foi coordenador, desculpa. Gestor de projetos na Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, em 2019-2022. Membro do Conselho Editorial da Revista Baiana de Saúde Pública e professor substituto da UFBA, em 2017 e 2018. Atualmente é coordenador da Política Estadual de Humanização de Atenção. Foi coordenador da Política Estadual de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS, em 2012 e 2014, e é fundador da Associação Baiana das Pessoas com Doenças Falciformes e da FENAFAL. É descendente dos povos Fula, Mende e Teme, da Guiné-Bissau e Serra Leoa. Queridos, obrigada por vocês estarem aqui conosco e a palavra é toda de vocês. Fátima, começa? Pode ser, mas se o Altair quiser começar, fique à vontade. Não, eu fui por primeiro as damas, mas também pode ser o Altair, como vocês quiserem. Por favor. Vai lá, Altair. Bom dia a todos, todas e todos. Inicialmente agradecer a Aparecida pelo convite do Despatologista Visa. Altair, seu microfone está muito ruim, não está dando para te ouvir. Está melhor agora? Agora está. Bom, então agradecer o convite para esse diálogo, principalmente junto com a Fátima, né, Fátima Lima, de poder estar com vocês. Então, aqui, disponível para a gente poder começar a fazer essas reflexões e análises, principalmente na importância desse momento, dessa discussão da questão das cotas e outras políticas de ações afirmativas relacionadas a esse momento, perto do 20 de novembro. Fátima. Então, olá a todas, todes, né? Uma alegria imensa estar aqui. Eu agradeço muito a Cida, ou a professora Aparecida Moisés, companheira de longa jornada. Também é uma honra estar ao lado do Altair. Acho que é fundamental, né, esses diálogos, eles ainda são necessários. Seria bom se a gente não precisasse estar gravando, estar fazendo alguma coisa, ou estar se reunindo para estar discutindo mais uma vez o racismo ou o racismo à brasileira. Mas enquanto a gente não tem o fim dos racismos e o fim do racismo, e a invenção de outro mundo, vai ser necessário a gente se encontrar várias vezes, né, por um processo realmente de construir outras possibilidades ainda nesse mundo. Então, estou muito feliz, parabenizo o Despatologiza, movimento que eu conheço há muitos anos, e hoje eu diria que é impossível um movimento de despatologização sem enfrentar radicalmente e tendo como espinha dorsal o racismo. Para mim, todas as questões que envolvem os Brasis, como eu gosto de falar, têm como espinha dorsal o racismo antinegro e anti-indígena. E aí, atravessado ou interseccionalizado por classe, gênero, raça, território. Então, essa movida aí que vocês organizaram,
ela é fundamental, porque para mim ela é espinha dorsal para enfrentar qualquer movimento hoje por um outro mundo. Então é isso para começar o nosso debate. Não é isso, Fátima. Eu estava pensando enquanto você estava falando, né? Altair, desculpa, mas o teu microfone está muito baixo. Eu quase não estou ouvindo nada do que o Altair está falando, sabe? Quase nada. Estou quase começando de novo. Melhorou? Não, Melhorou, mas talvez você tenha que tirar. Pode falar, Altair. Então, eu estava pensando, enquanto a Fátima estava trazendo as questões, que o próprio conceito, né, o debate do racismo estrutural, enquanto pensando na dimensão da estrutura, existe uma história no Brasil, uma construção de Brasil enquanto negada e invisibilizada e escondida, que há uma necessidade que a gente possa continuar a falar. É porque são dois movimentos. Enquanto nós falamos, eles vão construindo processos cada vez mais de invisibilização. Então, por isso que até mesmo quando algumas pessoas chegam para mim e fazem, olha, mas você não cansa de te chamarem para falar somente no novembro? E eu lembro a ela que eu falo o ano todo, e a gente acaba falando mais no novembro. E eu digo que eu gosto de falar no novembro porque eu acho que é necessário. Porque se nós não falarmos, quem vai falar? Quem vai falar é exatamente uma história, como o Chimamanda nos fala, uma história que eles vão criar sobre o novembro. Então, agora mesmo que o feriado vai ser nacional, nós estamos lembrando as pessoas, esse feriado, ele não é um feriado de festa, de praia, de curtição. Esse é um feriado relacionado a uma dimensão profunda de análise da situação da negra e do negro no Brasil. Ele tem um fundamento, ele tem um propósito que ele não se dá no sentido de uma comemoração, mas de reconhecimento de uma luta histórica. Então, estarmos aqui é pensarmos que as estruturas sociais, elas têm essa dimensão da exclusão e nós precisamos enfrentá-la todo o tempo. Altair, eu acho que é isso mesmo. A gente está fazendo esse episódio, lançando no dia 20, né, para marcar mesmo a data. Mas não basta ser não racista ou antirracista um dia, e 364 dias ser conivente com o racismo. Por isso que eu declarei que o Despatologiza e eu, né, somos antifascistas, antirracistas, todos os dias, todos os segundos, toda a vida. Né? Porque é uma data que merece marcar, e eu até diria como uma homenagem a Dandara, Teresa de Benguela e Zumbi. Que eles estejam sempre aqui conosco, nos conduzindo para construir novos quilombos, que estamos precisando nos aquilombar cada vez mais. Fátima? Eu não entendi muito a ordem. Não, a ordem é livre, Fátima, não tem ordem. Eu quero comentar duas coisas. Um é que até chamam, né, novembro, mês da paciência negra. Né? Eu concordo com o Altair, que é preciso falar também, mas esse trabalho tem que ser mais longitudinal mesmo, na verdade ele é cotidiano, ele é diário, né? Isso é a primeira coisa que eu queria falar. Ele é um exercício, assim, de todo segundo, de todo instante. Uma outra coisa que eu tenho trabalhado, né, principalmente nesse último livro que eu lancei, né, tem uns 3 meses, que é esse livro aqui, né, é O Tempo, né, A Persistência e o Tempo, escrito sobre raça, racismo e poder. Eu tenho trabalhado profundamente, não só com a dimensão estrutural do racismo, mas com a dimensão institucional, cotidiana e principalmente psíquica. A dimensão subjetiva, hoje, se eu dissesse a vocês o que mais, não é à toa que eu estou num programa de psicossociologia, né, eu não consigo entender hoje a subjetividade, seja ela singular
ou a história da nação brasileira, o que a gente pode chamar da nossa vida psíquica, ou a vida subjetiva da nação brasileira, se a gente enfrentar profundamente a relação com a maquinaria do racismo. Então, eu venho trabalhando seus aspectos estruturais, institucionais, cotidianos, mas principalmente subjetivos e intersubjetivos, como uma grande máquina. Né? Entendendo o racismo, acho que o Achille Mbembe define uma palavra que é cruel, mas que é uma imagem que transmite bem o que é o racismo, como se fosse uma hidráulica. Né? Quando a gente quebra a parede da nossa casa, ou a parede do nosso apartamento, a gente vai encontrar ali um sistema de cano que vai sendo, vai sendo interconectado, assim vai funcionando o racismo. Né? Ele é uma maquinaria, uma hidráulica muito perversa e cada vez mais invisível. Né? Eu acho que a grande tônica do racismo, a partir de agora, e a partir dessa nova era que vem aí, com a inteligência artificial, é uma dimensão cada vez mais invisível, cada vez mais nano do racismo. A inteligência artificial é um retrato disso, né? O racismo algoritmo é outro retrato disso. Então, exige da gente, numa posição antirracista, posições muito contundentes de enfrentamento nas próximas décadas, eu diria. Né? Eu acho que essa geração que já está aqui, com uma certa idade, com certo tempo de militância, como nós, e essa juventude que vem aí, né, principalmente a juventude negra, entender os enfrentamentos que essa maquinaria nano-racista traz para a gente, entendendo, para mim, que o Brasil é um dos mais perversos, né, uma das maquinarias mais perversas que a gente tem, é a América Latina, e principalmente o racismo brasileiro, o racismo antinegro aqui. Então, assim, eu acho que isso é uma vigília diária, mas é importante marcar novembro, apesar de que algumas pessoas negras já não falam mais em novembro, já tem outros movimentos, mas eu entendo o que o Altair está dizendo, que se não é o povo negro que se coloca à frente desses lugares, né, quem vai tomar realmente esses espaços que deveriam ser ocupados todos os anos, todos os dias. Um pouco disso daí para ir aquecendo o debate. Porque, assim, quando você fala, eu estava imaginando essa figura de linguagem da parte hidráulica, mas eu estava imaginando como, às vezes, você pode resolver um encanamento e ele vai se desdobrando em outro encanamento. Quer dizer, o racismo ele tem essa propriedade. Quando eu fiz meu TCC, Fátima e Aparecida, eu analisei, eu peguei uma questão sobre a doença falciforme, que era a relação da doença com a população negra, né? E naquele momento havia um movimento contra as cotas e antropólogos também, né, que nós conhecemos, brancos, eles começaram a escrever textos, artigos sobre a questão de que nós estávamos querendo racializar a saúde e usando principalmente a doença falciforme. E eu fiz um estudo tentando analisar quem foi que relacionou a doença falciforme com a população negra. Eu fui tentar buscar em todos, quase que uma revisão, né, sistemática. E foi interessante perceber que desde o primeiro relato científico da doença, em 1910, a ciência faz esse papel de correlacionar a doença falciforme à população negra, não como uma forma de, como a gente tem na área da saúde coletiva, de com isso tentar falar que o fato daquele grupo ser mais suscetível ou não para a doença. Mas era uma forma que um outro antropólogo americano, Tapper, vem nos mostrar, que era uma forma de criar uma espécie de um marcador racial, de dizer, olha, essa doença é dos negros. E aí nós passamos, somente aqui no Brasil, quase um século entre o primeiro relato científico da doença, em 1910, para a primeira política pública. E o que me impressionou, quando eu fui estudar, foi perceber que durante quase esse um século se produzia conhecimento sobre a doença, mas não se produzia assistência. Quer dizer, enquanto aquela doença estava relacionada aos corpos negros, às vidas negras, é como se dissesse, olha, eu uso você para te estudar,
e ali se desenvolve a genética, a bioquímica, a fisicoquímica, mas eu não te dou assistência. Então, essa forma que você coloca, Fátima, muito bem, de como o racismo ele se estrutura para até mesmo nos utilizar e nos invisibilizar ao mesmo tempo que ele está no nosso cotidiano. Então, acho importante. Eu ia falar, pegar um ponto aí do Altair, que eu acho que é sensacional, sabe, Cida, e a gente dividir o quanto a gente que está dentro das universidades, né, como a gente está, a perversidade da própria universidade, né, a perversidade dessa universidade eurocentrada, a perversidade dessa universidade branca, no sentido mesmo da brancura, né? Isso que o Altair diz, já havia estudos sobre anemia falciforme, mas assistência não era aplicado. Essa distância que a gente tem entre a vida, né? Isso tem mudado um pouco com a presença, a entrada mais significativa de estudantes negros, da comunidade LGBT, mulheres, trabalhadores, mas ainda é muito profunda. A gente tem altos enfrentamentos. Então, acho que isso também chama o papel profundo do conhecimento, que não é o conhecimento que está nas universidades. Apesar da gente ocupar esse lugar, da gente estar brigando dentro da universidade, você há muito mais tempo do que eu, há muito mais tempo. O Altair também, de alguma maneira, brigando lá por dentro, mas entender que a verdadeira força do nosso movimento está na vida, né? E dentro da universidade, ou junto a ela, de denunciar que não é contra ela, né? Porque às vezes a gente vai falar isso, você está falando contra a universidade. Não, eu estou falando a favor de uma universidade pública, gratuita, mas de um conhecimento que se comprometa com a vida, e não com deleite de produzir artigos para revistas, ensaios clínicos, e realmente nunca enfrentar a questão do racismo. A gente tem um caso impressionante, né, de uma mulher nos Estados Unidos, que ela se viu, né, as células cancerígenas dela, daqui a pouco eu me lembro o nome, se o Altair lembrar ou você, as células cancerígenas de um câncer raríssimo, se viu para produzir uma das cadeias mais significativas de estudos genéticos, inclusive para a cura do Alzheimer. E só recentemente se descobriu que essa mulher era uma mulher negra. Esse material geneticamente foi tirado do corpo dela, isso deu um escândalo, ocasionou um escândalo muito grande nos Estados Unidos. Isso para a gente ter, não sei se o Altair lembra desse caso, né? A gente tem como... Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, exatamente. Obrigado. Só para a gente entender que como vai se produzindo essa relação com a vida negra, né? Seja nos aspectos biológicos ou nos aspectos sociais, culturais também, apesar de toda a revolução que a gente está vivendo, e é uma revolução mesmo, a intensificação da produção intelectual negra dentro dos espaços acadêmicos, coisa que não é muito fácil, que é cercada de muita violência. Será isso que eu queria contar? A Cida ia falar? Acho que uma questão importante de lembrar nessa discussão nós defendemos intransigentemente as universidades públicas, gratuitas, laicas, socialmente comprometidas e referenciadas no seu compromisso com toda a população. Assim como a gente defende as ciências, né? Mas a gente tem que criticar, sim, que a universidade é, sim, colonial, e as ciências são, sim, a ciência hegemônica é, sim, positivista, fascista, racista. Não podemos esquecer disso, né? Eu faço a maior parte das minhas falas sobre patologização, eu começo dando como, acho que é um exemplo, assim, um modelo do que é a patologização, né? Citando, quer dizer, dizendo que Zumbi não é o nosso herói, nem a Dandara, nem a Teresa de Benguela. Não são nossos heróis, como a gente acredita. Na verdade, eles eram doentes, com uma doença mental chamada drapetomania, né?
que foi descrita por um renomado médico cientista estadunidense, em 1851, que escreveu um livro chamado Raças e Peculiaridades da Raça Negra, e entre doenças tinha drapetomania, que significa mania. Mania e drapto é fugir. E era fugir sem motivo, correr para longe sem motivo. E ele continua descrevendo que é uma doença que afeta exclusivamente pessoas negras e é muito comum na América do Sul. Não vou dar o adjetivo, mas vocês entenderam, né? Ele visitou o Brasil, ele visitou Salvador, visitou os lugares. Então, ele sabe do que ele está falando. Não foi inocência, foi crueldade mesmo, foi fascismo, foi racismo estrutural, né? E ele preconizava que o tratamento da drapetomania era a chibata. E se a doença fosse recorrente e não resolvesse com a chibata, seria amputar os dedos dos pés. E eu sempre questiono se é porque... Será que ele acreditava que tinha uma conexão de neurônios entre o dedo do pé e a área cerebral límbica, onde acontece a drapetomania? Não. Era só racismo estrutural de um estadunidense racista e considerado um renomado cientista. Mas este, acho que é um exemplo modelar disso que a gente está discutindo, e de como a ciência não é neutra. Enquanto as universidades não são neutras, porque elas são produzidas por nós, e nós não somos neutros e não queremos ser neutros. Né? Tem sempre um lado. Aí vem uma questão, Aparecida, que é interessante, que foi o que nós dialogamos, de começar essa nossa conversa com a música A Carne, né? Que é cantada por Elza Soares, depois Elza Soares e a Larissa Luz. E nós fizemos isso de uma forma intencional, que a própria Fátima traz nessa análise dela, de como essas vidas negras, esses corpos negros dentro desse mercado, né? Porque quando fala da carne mais barata no mercado, o mercado não é só o mercado que a gente pensa de supermercado, açougue, e aí a Fátima fala da universidade, a Aparecida agora atrás desse cientista. E importante pensar é que esses mais de 300 anos de escravidão no Brasil, e aí vem essa dimensão, Fátima, subjetiva, ela vai se incorporando no cotidiano. E essa violência que colocada de forma brutal em muitos momentos, ela se reproduz hoje, não mais tão explícita em todos os momentos, tem a violência policial, grupos de extermínio e outros, a gente sabe, mas é como uma amiga minha caracterizou, ela chamando de nanoviolências, né? Nanoviolências, violências pequenas do cotidiano, do olhar, da fala, o tempo todo para nós, contra nós, que dá esse processo de um estado de tensão e que vai afetar exatamente essa saúde mental da população negra. A Fátima trouxe isso. Concordo plenamente, né? Gostei desse termo, nanoviolências, né? Eu acho que é quase imperceptível. Bem interessante. E pensando uma coisa que a Cida disse, né? Sobre draptomania, né? A mania de correr. Isso é bem interessante, porque é um dos temas que eu mais tenho trabalhado ultimamente, e tem a ver muito com a... Fátima, Oi. Desculpa, é mania de correr sem motivo. Certo, então... É isso que ele descreve, sem motivo. Então, essa draptomania, né, essa mania de correr, né, de fugir, a gente tem retomado no pensamento negro e negra de uma forma bem interessante. Né? Eu tenho trabalhado ultimamente com a Beatriz Nascimento, que eu acho que é uma pensadora icônica para a gente, ao lado da Lélia Gonzalez, ela é icônica. E um outro pensador, que é um pensador negro estadunidense, que é o Fred Moten, que tem trabalhado a noção de fugitividade. Então, aquilo que aos olhares médicos era uma draptomania,
para as comunidades negras, inclusive para os quilombos, e até hoje para os quilombos como forma de vida, né, porque a Beatriz Nascimento vai dizer que todo corpo negro é um quilombo, né, fugir é o que a vida negra mais sabe fazer, e mais sabe fazer bem. E que é a ideia da fugitividade. As vidas negras, elas são vidas fugitivas. Por isso que elas são vidas indomáveis. Por isso que as vidas negras são vidas que são difíceis de contê-las, porque não se conhece elas, e a gente não consegue conter e habitar aquilo que não se conhece. Então, a vida negra é uma vida sempre em fugitividade. Então, aquele erro maldito de um certo diagnóstico altamente preconceituoso foi o que a comunidade negra mais soube fazer. Esse está em fugitividade. Então, as escolas de carnaval é isso, os quilombos urbanos são isso, as entradas dos negros nos contextos universitários é isso, eles só conseguem permanecer estando em fugitividade o tempo todo. Então, aquilo que era visto como uma doença é, para a vida negra, ou para as vidas negras, uma característica, né? Uma característica profunda de como essas vidas, inclusive, se refizeram em vida a partir de toda a violência que ela sofreu. Então, é muito interessante esse paralelo, né? Ou essa falsa simetria entre a draptomania e a fugitividade, como a gente entende, a ideia de quilombo, como a gente entende, né? Essa ideia de estar sempre em curso, de estar sempre em marcha. Isso tem a ver com a Marcha das Mulheres. Vai acontecer o ano que vem a segunda Marcha de Mulheres Brasileiras, né? A primeira teve mais de 100 mil mulheres. Então, essa ideia de estar sempre em marcha, mas não é só marchar um dia. O corpo negro, ou os corpos negros e negras, eles estão em fugitividade a todo instante. A todo instante. Né? Então, há alguma coisa que ele viu ali, de forma muito equivocada, que a comunidade negra soube transformar naquilo que ela tem de mais precioso, que é a capacidade de fugir, e é fugir para nenhum lugar mesmo, porque a gente talvez não queira chegar a nenhum lugar, a não ser um lugar de uma profunda liberdade, que não existe ainda nesse mundo. Né? Não há, é um mundo que tem racismo, ele não pode ter democracia, ele não pode ter liberdade. Qualquer palavra dessa que a gente chama, que a gente vai continuar clamando, e a gente vai continuar clamando por liberdade, por democracia, dizendo que vidas negras importam, mas a gente sabe que tudo isso é muito frágil, que a democracia é extremamente frágil. No Brasil, ela é extremamente frágil também. Enfim, mas é um pouco dessa bola aí. Gostei desse negócio da draptomania, porque me jogou rapidamente na fugitividade, que é um tema que eu tenho trabalhado profundamente isso, né? As vidas em fugas ou as vidas em fugitividade o tempo todo. As vidas negras. Mas eu estou pensando aqui, Fátima, que tem uma dimensão de corpos negros em movimento. Isso. Não sei nem exatamente. se em fuga. Em movimento. O movimento dos corpos negros é algo que a sociedade racista ela não aceita. O movimento que eu falo de sair da favela e morar em outra casa, o movimento de nós sairmos do analfabetismo e ocuparmos as cadeiras das universidades, o movimento de nós sairmos dos trabalhos precários e assumirmos cargos de direção. Nossos corpos, quando se movimentam, eles incomodam. Porque o que esse cara estava dizendo eu quero que o corpo fique parado. Eu quero que você fique onde eu quero que você fique. Exatamente. Você vai ficar onde eu estou mandando. Se você não obedecer, eu vou cortar a sua mão, vou cortar o seu pé, eu vou tirar a sua liberdade. Ele quer dominar os corpos. Então, eu falo dessa dimensão do movimento. Eu estava vendo recentemente um dançarino, agora também não me vem o nome, mas um dançarino sul-africano. Ele resgata muito as danças Zulu, né? E ele faz uma peça agora, um ato, que são os guerreiros Maasai e robôs, pegando exatamente a ancestralidade desse momento agora, e o movimento dos corpos, né? É um movimento que chama a atenção. Você viu que a deputada
da Nova Zelândia, não foi? Que dança na dança do haka, não foi? No parlamento. O movimento dos corpos indígenas, negros, ele incomoda. Porque ele simboliza o rompimento do opressor que diz: você não vai se movimentar, você vai ficar aqui. É isso mesmo. Os povos originários sempre incomodam, né? Em todos os lugares, né? As aldeias e quilombos ainda são o nosso refúgio e a gente precisa proteger e lutar por elas, né? Eu só não acho que esse senhor seja nem pesquisador, e também não digo que ele é médico, embora ele tivesse o diploma, e nem foi por inocência nem equívoco, né? Ele era, sim, um racista. E a gente precisa dar nome. Com certeza, com certeza. Né? Precisa ter isso muito nítido de que o que é que estamos falando. A gente não pode amenizar a fala. É sim um racismo estrutural e até institucional aí, porque ele usa a universidade e é apoiadíssimo por todos, né? Acho que a gente não. Talvez, Cida, ainda tem gente que recorre a esses textos hoje. Sim. Dentro de aulas, justificando, inclusive, que eram científicos. Sim. Isso acontece em 2024. Sim, exatamente. A gente, do outro lado, usa como justificativa, porque são também fascistas e racistas. Mas essa dimensão... desculpe. Pode falar. Conclua. Diga, Fátima. Ou Aparecida. Não, pode falar. Eu ia falar que, só pegando isso que você colocou, né, do movimento, por isso que eu chamo no meu livro A Persistência e o Tempo. Além de ser uma homenagem a Iroko, que é o grande orixá do tempo, e também a questão de que o racismo é atemporal. O racismo é um punhal que atravessa o espaço e o tempo. Um punhal. E justamente Altair qualificou a ideia de persistência, esse corpo que persiste ali, esse corpo que teima, porque apesar de morar no Rio de Janeiro, eu sou sergipana, e essa ideia da teimosia é uma coisa muito nordestina, né? Uma menina teimosa, uma pessoa teimosa, esse corpo que teima, que persiste, esse corpo que se movimenta, né? Que está em fugitividade, que necessariamente não é uma fuga, é diferente da fuga. Mas é um corpo que está ali o tempo todo em movimento. Eu gostei muito disso daí. Eu estava pensando, quando a Aparecida trouxe a coisa do cientista e da universidade e tudo, perceba, é o que a gente fala, enquanto esse movimento do racismo, da branquitude, da estruturação, né, a estruturação epistemológica, a estruturação da universidade, ele segue um padrão deles. E é um padrão que ele não contempla nem mesmo a nossa presença como produtores de conhecimento. Eu lembro que quando eu defendo o meu TCC, e aí um pouco a minha história, minha história tem nuances que eu venho do movimento negro, eu venho de bloco afro, eu venho da própria luta das pessoas com doença falciforme ao ter um filho com a doença. Então, quando eu entro na academia, eu entro com história, que quando eu vejo aqueles autores todos que estavam me apresentando, eu digo, olha, eu não conheço nenhum deles, mas eu não conheço porque eles não estão na minha vivência. Na minha vivência estava a Abdias, estava a Lélia, estava outros nomes e outras figuras que não estavam na universidade. E por que eles não estavam na universidade? Então, quando a gente faz, né, Fátima, ciências sociais, é praticamente toda uma epistemologia branca, né, não só no sentido dos livros, mas de um pensar, de um raciocínio pensado. Tanto que eu me choco na aula de antropologia do negro, quando um professor branco, dando aula sobre antropologia do negro, vem tentar deslegitimar o movimento negro. Eu perguntei a ele, o senhor conhece o movimento negro? E ele não conhecia, é óbvio que não conhecia, porque os contatos dele com o movimento negro tinham sido o contato de um pesquisador,
aquele branco explorador que vai até o continente africano, vai até um quilombo, vai até o lugar, para dali, pela ótica dele, ele retirar as informações que ele quer, mas nunca vivenciar com aquelas pessoas. Eu disse a ele, eu fiz, olha, o senhor não conhece nada, o senhor não conhece o movimento negro, não sabe os fundamentos e tenta se arvorar em criticar. Então, há uma coisa importante nas cotas, que mais do que pensar que as cotas são a possibilidade do movimento do corpo negro para dentro da universidade, é o movimento da ideia negra, das culturas negras e da vivência negra, não mais como objeto de estudo somente. Então, eu começo a estudar aquilo que me interessa. Eu começo a falar daquilo que faz parte do meu cotidiano, né? E isso é muito significativo. E essa universidade se choca com isso. Por isso que eu digo muito aos meninos e meninas que estão fazendo TCC, que é, sempre você vai ouvir, olha, para esse seu tema não tem orientador. Olha, para isso que você quer estudar, nós não temos grupo de estudo com esse tema. Claro, porque eles não estavam preparados para a nossa entrada. Mas nós entramos e vamos forçar cada vez mais essas pautas. Acho que é isso mesmo, Caio. Eu super concordo com você. Eu acho que a gente está... Eu sempre digo que a gente é testemunha de um tempo, né? Ser testemunha de um tempo, a gente não consegue medir esse tempo. Mas a produção acadêmica, seja na antropologia, na sociologia, na psicologia, na medicina também, porque, por incrível que pareça, eu dou aula para medicina há 15 anos, né, porque eu sou doutora em saúde coletiva, então eu dou aula de saúde e comunidade. Então, a medicina que eu entrei há 15 anos atrás como professora, hoje é outra, um pouco diferente, poderia ser bem mais diferente. A própria psicanálise, não tem hoje um campo que não seja mais interpelado para o debate racial, para a mudança de posições. É um enfrentamento, esse enfrentamento não é muito fácil, mas a produção das dissertações, das teses e das monografias, elas não são mais a mesma. Uhum. E é um caminho sem volta. Eu acho que a grande prova disso é a força da Conceição Evaristo, por exemplo, com a escrevivência. A escrevivência, como Conceição Evaristo tem trazido, saiu da literatura e está hoje em todos os campos, inclusive no campo da medicina. Então, eu acho que isso é que talvez o mundo não suporte mais, né? O Brasil não suporta que a comunidade negra, a agência da comunidade negra, né? Que a comunidade negra possa contar a si mesma por si mesma. Isso significa mudar relações de poder. E eu acho que o racismo, ele age exatamente nisso, ele age exatamente... A gente começa a ser antirracista mesmo, quando as relações de poder, elas são modificadas. Então, agora não é você mais que fala sobre mim, sou eu que vou falar. Eu já não quero mais a sua metodologia. Eu tenho outras metodologias que estão... Então, assim, isso é muito duro fazer isso, não é tão fácil, não é tão florido como eu, né? É muito duro, é um trabalho cotidiano, mas é o que a gente tem que fazer, não tem outra coisa a não ser isso a ser feito, né? Um pouco eu lembro um professor de Política 3, que ele foi apresentar o programa para a gente, e essa parte de Política 3 ele veio apresentar Sócrates, Aristóteles, veio apresentar esses clássicos, né? E aí foi muito interessante que a nossa turma na época suspirou assim, ele olhou e fez assim, qual o problema? A gente fez, professor, é que esses autores já foram apresentados em outras disciplinas. Ele fez, e qual a proposta de vocês? E foi muito interessante que nós fizemos assim, vamos trazer nossos autores? E ele fez, se vocês tiverem autores, tragam. E eu não lembro o nome agora, perdoe que faz muito tempo, mas eu lembro que eu trouxe um pensador árabe para a sala de aula. A gente conseguiu um material sobre esse pensador. Tipo um cara, não sei quantos anos antes de Cristo, né, na marcação que se tem. E o interessante era isso, era poder dizer, gente, tem uma filosofia produzida no Oriente Médio, na África, na Ásia.
que filosofia não é só uma coisa lá da Grécia. Existe um pensamento anterior, um pensamento que vai cruzar a engenharia, a economia, a matemática, as ciências, a astronomia, existe fora. E essa universidade, ela não pode nos trazer um único olhar. Porque esse único olhar que a sociedade faz se choca com isso que a gente está dialogando aqui agora, dessa sociedade antirracista. Mas como pensar uma sociedade antirracista que aprende somente com um único olhar, com um único viés, com uma única intencionalidade? Aliás, os povos do Oriente eram muito mais sábios, pesquisadores e produtores de conhecimento do que o Ocidente. Vamos lembrar que a Europa só começa a se desenvolver e realmente a produzir conhecimento quando chegam árabes, judeus e que vão colonizando e trazendo conhecimentos para eles. Uhum. E do Egito também. Sem falar que há a passagem deles por todas as Áfricas, né? As origens das universidades, elas são africanas, né? A base dos fundamentos de Aristóteles, por exemplo, já tinham sido experimentados em Áfricas. Então, assim, eu acho que essa relação do continente africano, né, da força do continente, de todo o processo de violência que vai transformar as Áfricas no que ela é hoje, precisa ser recuperado. A gente aprendeu a história ocidental, né? E, na verdade, é uma longa história que antecede, inclusive, o mundo grego e romano, pela passagem, né? A história ocidental é a apropriação de conhecimentos dos povos periféricos, chamados periféricos, né? Que apropriam desses conhecimentos como se fossem produzidos. Acho que é essa a questão. E tem quando a gente diz que ser antirracista é você estar em todas as lutas, que é sempre a mesma luta, né? Eu lembro muito de uma fala da Marilena Chaui sobre direitos humanos, em que ela pontua muito firmemente que direitos, primeiro, que é uma construção da humanidade, né? Uma conquista pela qual milhões morreram e continuam morrendo e ainda não estão implantados, né? Mas direitos humanos é um conceito que ou todos temos ou ninguém tem. Se eu tenho direito de me alimentar adequadamente e você não tem, eu não tenho direito. Eu tenho privilégio e você tem carência. Não vivemos ainda no mundo de direitos, né? Então, não dá para defender direitos sem ser antirracista. Não dá para defender direitos sem ser anti-homofóbico, né? É sempre diferentes expressões de uma mesma luta. Ou a gente entende isso, ou a gente fica se perdendo em algumas questões, né? Eu acho que essa é uma questão importante. É, sim, a mesma luta. A luta por um outro mundo, por mundos outros, como diz o Emerson, né? Por outros futuros possíveis, né? Por uma sociedade antirracista. É essa a luta que a gente tem, né? E tem, sim, que invadir a praia, invadir a universidade, invadir o campo das ciências. Temos, sim, que invadir todos esses espaços, né? Berrando, invadindo mesmo, né? Ocupando os espaços que têm que ser de todos. Os espaços públicos têm que ser de todos. Agora Diga, Fátima. Fala. Eu só lembrei de uma frase do Fred Motten, que ele disse que a gente precisa roubar da universidade aquilo que foi roubado de nós, né? Isso. Permanecer roubando, permanecer sim. Sou cria da universidade pública, permanecerei nela, mas permanecerei só há um jeito de permanecer, roubando dela tudo que foi roubado. Eu acho que isso sim é realmente um processo reparatório, né? Um processo de uma declaração de amor ao conhecimento, à universidade e à vida. Uhum. É que eu ia falar exatamente de outro modo, Fátima, isso que você trouxe. Eu ia dizer assim, é interessante a ideia de pensar que os direitos humanos, eles nos são dados. E a gente precisa pensar que, na verdade, esses direitos nos foram tirados.
Ninguém precisa nos dar direitos. O reconhecimento de que nós já tínhamos esse direito, ele nos foi tirado. Essa é a dimensão. Por isso que a não aceitação da escravidão como um crime contra a humanidade, da mesma forma que se entende o nazismo, o Holocausto, por exemplo, né, por que não se entende a escravidão como crime contra a humanidade? Porque é exatamente para esse grupo. Então se coloca como se fosse um fato econômico, em um determinado período, onde dois grandes estados religiosos, a Espanha e Portugal, né, estão fazendo uma expansão econômica. Não, nós estamos falando de um crime contra a humanidade altamente estruturado. Porque também, de novo, fica parecendo que foi do nada que começou a escravidão. Não, nós estamos falando de um embasamento teórico, de um embasamento religioso, ao afirmar que o negro não tinha alma. Todos os antropólogos da época, né, e os vários estudos que foram feitos para justificar um processo, porque eles sabiam que era ilegal, eles sabiam que era anti-humano, né? Eles sabiam disso, mas eles precisavam construir essas bases. Então, quando nós falamos, por exemplo, dessa dimensão do acesso a direitos, por isso muitas vezes a dificuldade de se interpretar, de se debater, até mesmo com defensores de direitos humanos, porque nós temos uma discussão que muitas vezes a questão da dimensão, por exemplo, racial, ela não vem em primeiro plano. Vem outras dimensões dos direitos humanos. Nós colocamos que os nossos direitos nos foram arrancados há mais de 5 séculos. E aí vem de novo a nossa discussão de movimento, Fátima. Quer dizer, mesmo com todas as draptomanias da vida que eles veem com seus códigos, que mais de 500 anos depois nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Interessante isso, né? Muito forte o que você disse. E só para completar, que eu acho que o debate está bem profundo aqui hoje, é que muita coisa que foi experimentado no nazismo, no fascismo e na ditadura militar brasileira foi antes testado com negros e negras na colônia. A violência racial antecede a violência fascista, nazista e a violência da ditadura militar. Por exemplo, a gente tem relatos do século XV de buracos cavados, né, colocado negros dentro, palhas por fora e tocar fogo. Né, tocar fogo nessas palhas. Isso é o princípio das câmaras de gás, dos fornos. Então, é bom lembrar isso. Eu acho que a gente não pode esquecer. Eu tenho chamado muita atenção e para a necessidade que a gente tem de uma reparação mundial para os crimes da escravidão. A escravidão não foi reconhecida como crime. O movimento de reparação dessa violência é extremamente lento. É extremamente lento. E o Brasil só vai começar a ter um pouquinho de sossego, um pouquinho, quando ele realmente assumir os crimes da escravidão e começar realmente o processo de reparação, que a gente não tem. Nós não temos. Então, assim, acho que é muito profundo o que vai ser enfrentado nos próximos anos ainda. Acho que o debate sobre racismo é extremamente profundo, ele é extremamente profundo no Brasil. E eu não estou falando contra a violência da ditadura militar, não é nada disso. Eu estou chamando a atenção para dizer, olha, o pau de arara, as formas de tortura ali, elas tiveram lugar de testagem antes. Antes, esse lugar se chamou a colônia, se chamava plantejo. Foram testados antes. Essa tecnologia, que é horrível dizer, essa necrotecnologia, essa tecnologia da morte, o primeiro corpo, os primeiros corpos que é experimentado são os corpos negros. Acho que isso é importante a gente entender, porque tem uma coisa que o Bembe diz, ele diz, nem todos os crimes produzem coisas sagradas. Por que alguns crimes se sacralizaram e outros não? Por que os crimes contra a população negra não são sacralizados? Eles não importam nada, né? Absolutamente nada. Acho que isso é um tema importante para se pensar
nesse podcast para se pensar sempre. Se pensar no dia 20 de novembro e se pensar sempre. Um pouco disso aí. Sim, sim. Eu estava refletindo aqui, tu falando, eu pensando sobre essa dimensão, né, de como essa marca que fica no Brasil, né, e ela vem desde da escravidão, como tu coloca, e então, até anterior a ela, e que esse processo que se tem cotidianamente de se tentar invisibilizar, e a gente volta bem no início da nossa fala, que é a necessidade. Porque, por exemplo, eu quando começo, como você fala do nosso tempo que a gente tem nessa luta, eu quando começo, eu digo às pessoas, a gente só tinha o 13 de maio, mas não para comemorar, a gente só tinha o 13 de maio para negar, para enfrentar e dizer que aquele dia não nos representava. Até que em 1978, se eu não me engano, o MNU, Movimento Negro Unificado, aqui no Encontro na Bahia, ele coloca o dia 20 de novembro. Então percebam que é uma data, o Dia Nacional da Consciência Negra, criado pelo movimento negro, e principalmente a revelia da historiografia oficial, que não reconhecia a existência de zumbi. Tanto que a gente tem ainda autores dizendo que zumbi não existiu, que é uma figura mítica, né, criada pelo movimento negro, etc, etc. Mas imagine quanto nós lutamos para fazer com que essa data fosse reconhecida, que antes era o Dia da Consciência Negra, depois nós conseguimos, diante das demandas, virou Semana da Consciência Negra, depois mês da Consciência Negra. O enfrentamento ele não é fácil, mas ele é necessário. Ele é necessário e nós faremos. E é como você colocou, Fátima, a juventude que está vindo, né, esses grupos que estão se estruturando, eles têm uma possibilidade que muitos de nós não tivemos. É como eu brinco, eu digo, gente, na minha época, debater racismo não tinha IPEA, não tinha PNUD, a gente não tinha dados de desigualdade racial, era a cara e na coragem, era no argumento forte ali perante ao outro. Hoje nós temos todos esses estudos que falam na questão da habitação, acesso à água, né, trabalho, a gente tem 1000 estudos. E é importante mostrar que esses estudos são necessários e são importantes. Muito bom. Então, eu quero colocar algo mais para a gente pensar, né? Vocês dois são antropólogos, e a antropologia já há muito tempo afirma categoricamente, né, que a migração do Homo sapiens foi a partir da África, que somos todos originários da África, né? Estou até lembrando, Fátima e Altair, do que falamos sobre as ciências, né, e as universidades. Podem, sim, produzir, e têm produzido conhecimentos no nosso lado da história, né? Até criticando toda essa história e toda essa explicação cultural e todo o fascismo e toda forma de autoritarismo e de segregação. Eu sempre falo que tem uma pesquisa em medicina, que é a minha pesquisa favorita, eu gostaria muito de ter participado dela. A pesquisa da genética. A genética tem um campo da genética que é extremamente avançado, extremamente politizado, extremamente comprometido com a humanidade, né, e com a vida de todos, né? Essa pesquisa foi feita no final do século passado, e ela pesquisando amostras genéticas de todas as regiões do mundo, e eles viram especificamente o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é aquele que é herdado exclusivamente da mãe, uma herança materna. O DNA cromossômico vem uma parte do pai e uma parte da mãe. O DNA mitocondrial é só herança materna. Então, você faz a linhagem materna, né? E eles
pesquisaram em todas as regiões do mundo e encontraram que todas as linhagens maternas confluem para uma mesma mãe, vamos chamar assim, tá? Que eles chamaram de Eva mitocondrial. E Eva mitocondrial era da África. Então, a genética corrobora e reafirma o que a antropologia afirma há muito tempo. Somos todos afrodescendentes. Embora a gente negue isso. A gente não, desculpa. Embora muita gente negue isso e tente ocultar. Né? E fica complicado, difícil de entender como é que, nesta involução, recuso a chamar de evolução, mas de involução, né? Os seres humanos que foram perdendo a melanina, eles não foram ganhando, eles foram perdendo melanina, né? Eles acabaram se voltando contra seus antepassados, contra a sua ancestralidade. A nossa ancestralidade materna é, sim, africana. Como é que a gente pode... Eu não consigo dar conta, não consigo entender qual foi esse processo de involução em que os seres humanos com pouca melanina atacam a sua ancestralidade. Fátima? Então, isso é polêmico, assim, Cida, assim, foi uma longa conversa. Acho que é uma longa conversa, assim. Outro podcast. Outro podcast. O mapeamento genético, né? Ele teve a presença de antropólogos, enfim. E a gente até pode ter uma Eva mitocondrial. Se a origem africana, eu não tenho a menor dúvida. Mas isso não faz a gente ser todo mundo igual. Né? Eu acho que isso é um perigo muito grande. Vou dizer por quê. Eu faço parte do Comitê de Heteroidentificação. E tem gente que vem para o Comitê de Heteroidentificação, e a gente tem feito essa discussão. O que é ser negro no Brasil? É a junção entre pretos e pardos, que foi uma luta do movimento negro. E o pardo ele é muito complexo no Brasil. E para mim, hoje, é um consenso que nem todo pardo é o pardo da cota. Nem todo pardo é o pardo da cota. Porque tem uma coisa, e aí eu vou concordar profundamente, a melanina é um classificador político. Né? A melanização da pele é um classificador, é uma classificação política ainda. Então, tem pessoas que vêm, né, pessoas brancas, ou pessoas até pardas extremamente claras, sem traço fenotípico negroide nenhum, fazer uso da genética, por exemplo, da escala de Fitzpatrick, que foi uma escala criada para ver qual era a pele que mais aguentava e suportava o sol, né, botando que as peles mais melaninadas suportavam mais o sol, usando essa escala para se reivindicar na comissão de heteroidentificação o lugar de negro. Então, assim, eu acho que a genética, ela nos ajuda, inclusive a genética destruiu a ideia de que havia um gene racial. Não existe um gene racial. Mas ela também é uma porta de entrada para novos processos de racismo também. Então, assim, não é uma celebração que somos todos iguais, porque temos uma origem comum. A origem comum é notória. Agora, a forma... porque tem também um outro trabalho altamente denunciado, que vai defender que somos todos miscigenados. Não adianta nada dizer que somos todos miscigenados. A teoria da miscigenação já apareceu no Brasil e ela foi um desastre, como foi o desastre também da perspectiva do embranquecimento. A gente até pode se reivindicar afrodescendente, e acho digno enegrecer o Brasil. Acho digno que o Brasil entenda que ele é um país negro, mas a gente entenda realmente o que é se posicionar enquanto negro e negra, e realmente o que é assumir uma política que realmente enfrente o racismo. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, é muito polêmico tudo isso,
Porque tem gente que faz uso do DNA mesmo, tem gente que faz uso da genética na comissão de heteroidentificação. Então, assim, eu acho que a gente precisa assumir as nossas branquidades, que são muitas, né? As nossas negritudes, que são muitas, reconhecer o nosso lugar de privilégio racial, né? Para poder a gente avançar realmente em políticas que realmente atinjam profundamente os negros e negras brasileiros, principalmente os pretos, né? Principalmente os pretos. Sim. Então, tudo bem, vim de um ponto, mas eu preciso reconhecer que os mais pretos, né, os mais melaninados, até porque fenotipicamente ainda continua sendo isso, né, que é no Brasil ainda, tanto é que na autodeclaração que a gente lê são os traços fenotípicos, são os traços negroides, é assim que o nosso racismo ele é apontado, ele continua aí ainda, né, e onde estão os mais pretos realmente ainda são nos bolsões de possibilidade de vulneração. Então, assim, é interessante apontar para um lugar em comum, mas entender também as relações de poder que foi se dando nesse desdobramento, e principalmente no Brasil. Né, que não adianta ter dinheiro. Né, eu tenho uma passabilidade enorme, eu sou uma parda, eu sei muito bem do meu lugar. Se é uma pessoa que sabe do seu lugar racial, sou eu. Aí sei muito bem, e sei muito bem quando eu estou perto das minhas irmãs mais melaninadas, né, do pessoal na Casa das Pretas, das mulheres né, que me antecederam, que estão aí, e do que precisa ser realmente levantado. Né? Eu acho que isso é que faz a gente realmente crescer nesse Brasil, entender esse lugar. Né? Porque realmente está um processo muito confuso, a branquidade está muito adoecida, porque ela se dá conta de uma branquidade, né? Os pardos estão sempre nesse lugar que precisa, e os mais melaninados, esses não podem fazer nada, o Altair sabe, porque não dá para deixar em casa, dizer, hoje eu não vou sair preto, Altair não pode fazer isso, ele não pode dizer, hoje eu não vou sair preto, eu vou deixar minha pretitude em casa, que ele sabe que isso é impossível de fazer. Eu acho que é isso que a gente tem que enfrentar no Brasil, né? Essas diferenças, né? Onde a miscigenação se contribuir para a gente entender que a gente é negro, mas somos ou afrodescendentes, tudo bem. Mas há diferenças consideráveis na nossa afrodescendência. Fátima, então... Fátima, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu falei dessa pesquisa, não é para dizer que somos todos iguais, ao contrário. Tá? É para dizer, geneticamente, não há diferenças raciais. Sim. Não, mas eu acho que a genética... Se eles se apropriam e usam, nós precisamos também nos apropriar e usar, tá? Como um instrumento de combate ao racismo. Né? Quer dizer, a ciência... São os perigos que estão aí, né? A inteligência artificial é isso. Temos que... Só uma coisa, meu foco na antropologia é o campo da antropologia da saúde, né? Como é que saúde e doença se estruturam nas sociedades, como é que se processam essas dimensões. Só que antes de eu ir para essa área, eu fui por conta da doença falciforme, mas só que antes de ir, eu estudava antropologia evolucionista, era uma coisa que eu gostava muito. Deixa eu só ler um trecho para vocês de uma fala de uma médica quando da chegada dos médicos cubanos no Brasil. Ela postou no Facebook, a Micheline Borges: me perdoe se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas mesmo? Até que, que terrível. Médico geralmente tem postura, tem cara de médico, se impõe a partir da aparência. Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue e febre amarela? Deus proteja o nosso povo. Olha como é interessante essa médica que estudou genética, ela questiona a cara da outra médica porque ela é negra. Eu estou trazendo isso porque quando, da discussão das cotas no STF, houve toda uma produção articulada, e uma delas foi o Demetrio Manioli lançando aquele livro Uma Gota de Sangue.
usando da genética para exatamente dizer que Neguinho do Samba, né, o Daiane dos Santos, tinham mais gene europeu do que gene africano. A genética é e sempre será um campo de uma disputa ideológica muito delicada e que a gente tem que ter sempre muito cuidado com ela. Por quê? Quem manipula a genética, quem está lá nos laboratórios, nos grandes, a gente sabe quem são os brancos ricos. E eles vão produzir essas narrativas. Porque eu mesmo, por ter estudado a parte evolucionista, eu sempre fico, todo ano eu digo, cadê a nova ossada? Porque eles ficam continuando a procurar novas ossadas, novas que eu falo, que sejam mais antigas do que a Lucy, que foi a primeira encontrada lá no continente africano. A primeira que eu falo, a mais antiga. Porque o tempo todo, a branquitude tenta mostrar que o negro não surgiu, ou a humanidade não surgiu no continente africano. Aí, seja pelas ossadas, seja pelos estudos genéticos, eles tentam o tempo todo. E o tempo todo volta a resposta para o continente africano. E aí eu fico me perguntando, e é isso que a Fátima fala, Aparecida, que aí eu tomo a fala do professor Kabengele Munanga. Kabengele Munanga diz assim, olha, é ponto pacífico, gente, que a raça humana é uma só. É ponto pacífico. A questão é que os racismos, as raças, ele chama de raças fictícias ou raças sociais, são elas que vão imperar nas nossas relações. Mesmo que a ciência venha a dizer uma coisa, é exatamente essa estruturação, essa estratificação social, racial, que está aí há mais de 600, 700 anos, que vai justificar hoje. Por isso que a luta, ela é nesse campo. Eu, por exemplo, não vou recorrer à genética para fazer um debate, porque o recorrer à genética é cair na armadilha que eles preparam exatamente disso, dizer, olha, mas você tem gene europeu, você tem gene asiático, você não poderia estar falando isso. Só que eu sei qual é a pele que eu tenho vivendo nessa sociedade e de acordo com essa pele que eu tenho que se estabelece a forma pela qual a sociedade me trata. Não é do mesmo modo, eles não querem saber meu gene. Eles não estão nem aí para saber meu gene quando eles querem me discriminar. Mas quando eu me movimento, aí vem a barreira. E eles são, é isso que a gente falou bem no início, eles são extremamente inteligentes de saber manipular essas coisas para manter as exclusões. Do mesmo modo como eles se apropriaram de toda a produção cultural, filosófica, científica, em todos os campos do Oriente, dos povos africanos, se apropriaram e negaram que haviam roubado, né? Eles continuam fazendo isso. Quer dizer, assim, uma ala da ciência, um paradigma da ciência combate toda essa discriminação, né? Em todos os campos, na antropologia, na sociologia, na história, na genética, na psicologia, mas rapidamente eles se apropriam e usam contra aquilo que foi... Eles deturpam tudo que foi produzido, né? E eu acho que vocês têm razão, a luta não é pelo campo da genética, né? Eu posso citei isso porque eu acho que é um dado a mais nessa discussão do Kabengele, que é fundamental. Agora, a luta, assim, é uma luta política contra os donos do poder. É isso. Sim. Que fazem as guerras, os genocídios, continuam fazendo no Congo, na Palestina, agora no Líbano, continuam. É por isso que a gente tem movimentos interessantes hoje. Por isso que quando você me apresentou e digo lá que eu sou Altair Lira, descendente dos povos Fula da Guiné-Bissau e dos povos Mende Teme de Serra Leoa,
esse meu pertencimento, que é a partir da genética, né, é um movimento interessante feito hoje por laboratórios e laboratórios com pessoas negras, que eles não visam verificar qual é a minha carga genética, eles visam fazer uma outra coisa, que é fazer a minha ligação com o continente africano. Sim. Então hoje eu posso dizer, eu sei de onde eu vim. Né? A genética servindo para esse papel que é o que me interessa. Sim. E é a parte exatamente mitocondrial, né? Que é a parte do DNA feminino. Mas isso tem uma outra intencionalidade, quer dizer, essa diáspora intencional que eles promoveram, elas tinham uma ideia de fazer um movimento, aí um outro tipo de movimento, de apagamento de nossa história. Então eu não sei, isso contraria o nosso próprio provérbio africano, que diz, se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai. Então eles fizeram isso intencionalmente. Né? Então a gente precisa muito pensar que nós estamos num movimento de resgatar a nossa história, nossas tradições, falas. E isso incomoda muito. Sim, sim. É isso. Eu acho que é isso. Por enquanto. Cena dos próximos capítulos. Precisamos marcar o segundo episódio por uma sociedade antiga. Não, isso dá muito debate. Mas eu acho que tem uma conversa bonita aqui, uma conversa forte. Sim, vocês trouxeram muitas questões muito potentes e que fortalecem a todos nós que estamos ouvindo vocês. Eu, em meu nome, em nome do Despatologistas, agradeço a generosidade de vocês estarem aqui conosco. Me coloco e reafirmo que o Despatologiza é, sim, um espaço antifascista todos os dias. E que é um espaço que deve ser ocupado por vocês sempre que vocês quiserem. É um espaço de vocês. Obrigada, só posso agradecer muito a generosidade de vocês de estarem aqui conosco, tá? E se vocês quiserem falar algo mais... Não, acho que foi uma honra, né? Eu tenho muito respeito pela Cida, que já conheço há muitos anos. O Altair também, eu acho que nós devemos muito ao Altair, não é pouca coisa, não. Ele tem um histórico de luta aí, né? Eu sempre deveria, inclusive, ter pedido a benção quando comecei, porque eu aprendi esse ato, né, de realmente reconhecer, né, quem vem pavimentando esse chão há muito tempo, e dizer que tem uma longa estrada aí ainda, tem muita coisa para ser feita. Esse é talvez o grande tema que a gente tem que enfrentar, o quanto somos racistas ainda, o quanto é profundo, e quanto essa nação que é negra e indígena, e que os indígenas e os negros e negras são os responsáveis por ela, precisam ter restituído esse lugar. Enquanto isso não acontecer, gente, a gente tem aí séculos, eu diria, de luta pela frente. Então, só agradecer e dizer que me honra muito ter estado aqui nesse espaço. E eu também peço a bênção a vocês. Me perdoem por não ter pedido no início a bênção ao Altair, e a bênção a Fátima, e a bênção a toda a minha ancestralidade. Bom, agradecer muito, né? Eu acho que foi uma manhã muito pulsante. Eu também conheci a Fátima, não pessoalmente, e a partir daqui eu estou pensando mil coisas, viu, Fátima? Vamos conversar depois. A Aparecida também, eu estou muito à disposição, precisar. Nós vamos fazer um diálogo esses dias sobre a questão da consciência negra e doença falciforme. Então, esse papel que a gente tem de estar falando sobre esses temas. Então, eu agradeço muito pelo aprendizado. Né? Eu fico aqui, vocês estão falando, eu estou aqui anotando coisas, eu estou olhando aqui o computador, pesquisando, porque eu aprendo o tempo todo. Né? Eu tenho muito esse sentido de estar aprendendo, de estar sempre aberto para conhecer, reconhecer, né, todo esse aprendizado. E a Fátima
Me motiva muito, Fátima, tuas falas e os caminhos. Então, agradecer às pessoas, agradecer a vocês duas por toda essa vivência. Fico muito grato mesmo. Obrigada, queridos, obrigada. E vamos marcar outros episódios, né? Temos muito para conversar e muito para lutar. Grande abraço. Tá? A carne mais barata do mercado era carne negra, agora não é mais. A carne mais barata do mercado era carne negra. Do mercado, foi a carne negra, agora não é mais. A carne mais barata do mercado, a carne mais barata do mercado, foi a carne negra, agora não é mais. De graça pro presídio, e parar de perto do plástico, quem de graça pro subemprego. Os hospitais psiquiátricos, a mais barata do mercado era carne, agora não é mais. A mais barata do mercado foi a carne negra, agora não é mais. A carne mais barata do mercado foi a carne negra, agora não é mais. Elza!